Um bom dia para vocês, bom trabalho para vocês. Boa quinta-feira, né? E vou soltar para vocês as Santas Escrituras e vou soltar para vocês os sonhos, né? E por que que Jesus apareceu para mim? Por que que Jesus me mostrou a visão dele, da volta dele? Porque Jesus está alertando a igreja do Senhor, povo evangélico. Jesus está alertando a vocês. Jesus está dizendo que está voltando. Jesus está dizendo que está voltando. Que tem que haver arrependimento, tem que haver transformação, tem que haver mudança. Jesus está voltando. Vou soltar para vocês o sonho, bora? Mas antes disso, eu vou soltar Santas Escrituras, como eu prometi a vocês. Ó. Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Vou soltar para vocês o sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa. Nessa casa que eu estava, glória a Deus. Nessa casa que eu estava, tinham chegado pessoas de viagem. Essas pessoas chegaram de viagem, elas se organizaram e elas foram fazer comida. Não que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola, saí dessa casa, fui para outra casa plantar. No caminho que eu vou, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Ele era branquinho, só era um pedaço, ele era branquinho. E ele era branquinho e tinha em cima uma listra marrom, dividida a pintura branca de cima, e para baixo ele tinha uma pintura, era branco com um desenho, um amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho e um preto. Quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. Na hora que ele tirou o templo do céu, glória a Deus, quando ele tirou o templo do céu, eu continuei o meu caminho, eu cheguei na frente de uma casa, eu plantei um pezinho de cebola na frente dessa casa. Essa casa ela não tinha teto, ela só tinha um portal. E a areia era bem pretinha, tinha um poço cheio d'água, água azul marinho. E eu plantei esse pezinho de cebola. Quando eu termino de plantar esse pezinho de cebola, eu fui, glória a Deus, eu me levantei. Na hora que eu me levantei, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse isso, que eu ia ver quem era, glória a Deus. Na hora que eu me levantei, ele já veio ao meu encontro. 2 ficou no meio da rua e veio ao meu encontro. O que veio ao meu encontro, ele chegou e disse assim pra mim, cadê? Aí, glória a Deus. Ele disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás, bora olhar? E eu disse pra ele, bora olhar. E na hora que eu saí com ele caminhando pra gente olhar, né? Glória a Deus. Aí, a primeira casa, tinha uma mulher lá dentro. Ele disse, não. Na segunda casa, a porta estava fechada. Ele também disse, não. Na terceira casa, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha, ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ela olhou. Ele colocou um semblante de alegria, ela colocou um rostinho de espantado. E nesse momento que eu vi isso, né? Ele se virou para mim, deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele lá. E eu fui lá para frente da casa onde eu estava. Na hora que eu ia chegando na frente dessa casa, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ela não estava mais igualmente, eu vi ela não. Ela estava completamente imóvel, ela não se movia mais para nada. E ele vinha trazendo ela suspensa do chão, na frente da mão dele, ele vinha trazendo ela. E ele colocou ela mesmo no centro dessa porta da casa. Dessa casa que nós tinha teto. Ele colocou ela mesmo no centro, ela suspensa do chão. Parece que ele ia levar ela naquela hora. Eu olhei assim pro rostinho dele, ele tão decidido. E olhei pra ela, achei ela tão bonita. Aí eu peguei isso assim. Eu cheguei pra ele e disse assim, eu vou perguntar a ele se da onde ele vem, e ele não viu Jesus. Eu perguntei, só perguntar a ele. Eu tava andando do lado dele e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Na hora que eu falei isso, ele parou perto de mim, e ele colocou um semblante no rosto e eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. Eu dormi. Quando eu dormi, eu vi a cabeça de uma mulher toda maquiada. A sobrancelha dela com rimo, o cabelo dela estirado, o rostinho dela cheio de pó, os lábios dela com batom. E olhando assim pra ela falando sobre maquiagem. E eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Povo, Jesus exige de nós santidade. Os tempos evangélicos estão desse jeito. Os tempos evangélicos estão desse jeito. Jesus está voltando. Tempo evangélico, Jesus está voltando. Povo que não aceitaram Jesus, olha, Jesus está alertando os templos dele, para que também vocês escutem que Jesus está voltando e você está alerte. Jesus está avisando os tempos dele porque o Senhor vai levar. Você está alertando o tempo dele para que o tempo dele se santifique. Pois então, vocês que não aceitaram Jesus, corre, procura uma igreja evangélica, aceita Jesus. Porque
Jesus está voltando. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo no meio da humanidade. É sinais da vinda do Senhor. É sinais que estão sendo cumpridos. Jesus está voltando. Arrependei-vos, Jesus está voltando. Bora pra cá? Vou... Glória a Deus. Jesus sabe como colocar um sorriso no meu rosto. Ele é um homem muito maravilhoso. Ó, no momento que eu me acordei, eu entendi esse sonho, como eu falei pra você. Esse sonho, essas pessoas que vêm chegando de viagem, as pessoas do arrebatamento. E esse pezinho de cebola é muito choro, no dia do arrebatamento, muito choro. E eu plantei esse pezinho de cebola nessa casa. Essa casa não tá em funcionamento, não. Sabe o que é essa casa? É o templo lá em Israel, que tá só o muro da lamentação. E nessa casa tinha muito choro. Então tem muito choro ali derramado no muro da lamentação. O poço tava cheio. Era água azul bem escurinha, assim, um azul marinho escuro. E casa representa o templo do Senhor. E as outras 3 casas que estão em funcionamento, aquelas outras 3 casas são 3 templos do Senhor aqui que estão em funcionamento. Então, a primeiro templo do Senhor, o templo católico. A segunda casa que foi rejeitada também, a porta estava fechada para ele. Povo evangélico, sabe qual é a que estava fechada? As 5 virgens loucas, elas estavam com a porta fechada para ele. Ele veio buscar e elas não estavam preparadas. Arrependei-vos, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Arrependei-vos. Bora continuando? A terceira casa, as 5 virgens prudentes. E eu vou soltar para vocês. Tempo, acorda, Jesus está voltando. Povo católico renuncia renuncia às idolatrias e renuncia à vaidade. Porque Jesus está vindo, Jesus está pedindo de vocês, renuncia para que Jesus, quando ele vier, ele leve. Porque se não for levar, vão ser deixados para trás. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? Ó, agora, como eu expliquei para vocês, casa representa o templo. Mulher dentro da casa representa a religião. Então, a primeira casa e a mulher que estava lá dentro, ele rejeitou. O que é o templo católico? O que é aquela mulher lá dentro da religião católica? Ele não aceitou. Por causa de quê? Por causa das idolatrias. Bora pra cá, vou ler pra vocês. Sobre a primeira casa. Depois da primeira casa, eu vou passar o que? Depois da primeira casa, que ela foi rejeitada, eu vou ler pra vocês. Vou para a segunda casa, que ela foi rejeitada. E vou pra última, que ele aceitou. Casa representa o quê? Templo do Senhor. Mulher representa a religião. Aquela última mulher que ele viu, que ele aceitou, então é as 5 virgens prudentes. Aqueles tempos ele aceitou, ele deu um sorriso. Por quê? Porque essas pessoas ainda estão firmes e fortes nas Santas Escrituras. Entendeu? Bora pra cá, bora. Vou começar onde? Vou começar logo em... Porque esse templo foi rejeitado. Vou começar com vocês em Salmo. Por que foi rejeitado? Por falta de adoração a Deus. Adora, mas as imagens de escultura. Ó, vinde, cantemos ao Senhor, celebramos a rocha da nossa salvação. Apresentamos nós diante a sua face com louvores. Com louvores celebramos-lo com salmo. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande. O Senhor é Deus grande e Rei grande. Eu repeti novamente, vocês me perdoam. Sobre todos os deuses, né? Na sua mão estão as profundezas da terra. As alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez. E as suas mãos formaram a terra seca. Você está vendo? Glória a Deus. Continuando. Ó, vinde, adoremos e prostremos nós os joelhos diante do Senhor que nos criou. Toda adoração deve ser dada ao Senhor. Aqui está dizendo. É Salmo 95. E o versículo, terminei de ler o versículo 6. Comecei no versículo 1. Ó, o versículo 7. Vou encerrar no versículo 7. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelha das suas mãos, se ouvirdes a sua voz. Então, o Senhor mandou mensagem para vocês, né? Então, por que foi rejeitado? Estou explicando para vocês. Falta de adoração a Deus, falta de adorar a Deus.
Agora, embora para... Por que esses templos foram rejeitados? Eu vou ler também para vocês, cabe para o tempo católico também. Por falta mesmo, por falta de conhecimento das Santas Escrituras. Lê os 10 mandamentos que vocês vão ver que é pecado. Tem imagem de escultura. Tem que adorar só a Deus, como eu acabei de ler para vocês. Ó, sobre esses tempos que foi rejeitado, tudo por falta de ensinamento, ó. Por falta de conhecer a palavra de Deus, ó. Mateus 25, começa no versículo 1, vou ler ela inteira para vocês, a respeito de que? A respeito do sonho. Por causa dos templos dele foi rejeitado. Ele chegou perante o templo e ele disse um não. Por que o Senhor disse não? Porque não estava de acordo com a vontade dele. Olha, Jesus está voltando, templo católico. Povo católico, Jesus está voltando, arrepende-te, de volta para o Senhor. Bora continuando aqui, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, vocês viram que ele rejeitou a porta do meio. As outras, a última lá, que as 5 prudentes, ele aceitou. Ele foi lá e pegou elas, entendeu? Esse é no arrebatamento, vigiar a igreja. Ó, continuando aqui, ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Não lê a palavra de Deus para conhecer qual é a vontade do nosso Senhor. Aqui eu vou ler para vocês também um versículo que ele diz que nós temos que seguir as ordenanças do Senhor. O Senhor nos dá a ordenança para a gente voltar para o início de todas as coisas. Ó, temos que obedecermos. Não fazermos igual Eva, ela desobedeceu, saiu do jardim do Éden. Jesus veio para a terra justamente para poder nos levar para lá de novo, mas para isso nós precisamos de obedecer, ter obediência. Bora continuando? Ó, e tardando o esposo, torcalejaram todos os templos dormiram. Estão dormindo. Estão se acordando agora, porque vocês estão vendo que o noivo, ele está mostrando que ele está voltando. Vocês estão vendo que Jesus está voltando, está chegando já para o final. Olha, Jesus está voltando, arrependei-vos, Jesus está voltando, arrependei-vos. Nós temos que o quê? Andar com comunhão com o Senhor, com santificação. Continuando aqui, ó. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Então, o que é azeite? A gente está cheio da palavra de Deus, ter conhecimento. O que é as vasilhas tá cheia? A gente está repleto da palavra de Deus, ter para transbordar, entendeu? Ó. E tardando o esposo, torcalejaram todos. Então, torcalejaram que dormiram, ó. E tardando o esposo, torcalejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, todas aquelas se levantaram. Glória a Deus. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas, suas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que vende, compra para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta. Jesus veio, pegou as que estavam prontas e levou, e os outros? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço, não vos conheço. Então, acorda, templo, acorda,
Casa do Senhor, acorda, vocês estão dormindo, acorda. Olha, o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Eu vou falar algo para vocês que está escrito nas Santas Escrituras. Não confia na vaidade. Tempo evangélico, tempo católico, não confia na vaidade. Porque a vaidade, se vocês confiarem nela, é isso que vocês vão herdar. Para com isso. Aceita Jesus, aceita Jesus, né? Nasce um novo espírito, nasce, João 3, versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para tu entrar nele, tu tem o quê? Que nascer da água. Água é a palavra de Deus. E ser um novo espírito, ter transformação de vida, santificação. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Se as pessoas estiverem com vaidade, como estão, então, o tempo evangélico, a gente chegando dentro, não é como mais era antigamente. Cadê o amor que vocês tinham por Deus, que vocês renunciavam a tudo? No tempo 1980, as pessoas renunciavam a tudo para caminhar com o Senhor, renunciava tudo, caminhava com o Senhor. Hoje em dia não, as pessoas querem estar o que conforme o mundo, entendeu? Não é só porque a gente está ali na igreja que a gente vai ser salvo, não, tem que haver santificação. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Então, renuncia. Jesus me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada, por isso que essa casa foi rejeitada, porque estava com as portas fechadas para ele, entendeu? Mas Jesus veio para buscar as 3, ele chegou perante as 3, então me dá uma dó. Por quê? Porque se vocês se alertassem, nós, todo mundo junto, né? Porque a gente tem que renunciar. É para mim com o Senhor, renuncio. É para mim, para de mais Jesus? Renunciar, vou renunciar tudo. É para renunciar o quê? Renunciar a vaidade, como o Senhor me mostrou, a cabeça da mulher toda maquiada. Temos que ter renúncia, entendeu? Agora bora pra... Já soltei esse sonho pra vocês, li as 2 partes que Jesus está falando. Aqui também Jesus... Deixa eu ler... glória a Deus. Deixa eu ler pra vocês... deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Jesus fala o que pras casas dele, pros templos dele, ó. E dizia a todos... Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está dizendo, tu quer, eu te dou vida eterna, tu vai morar comigo para sempre no céu. Mas para isso, tu tem que renunciar. Aqui, ó, negue-se a si mesmo. O que é me negar? É morrer aquela velha pessoa, não existe ela nunca mais. Ser a nova pessoa em Cristo Jesus, se santificando, cuidando da tua vida espiritual. Isso quer se negar a si mesmo. Antes eu era de um jeito, hoje em dia eu não sou mais. Tô completamente ao contrário, tô completamente fazendo a vontade do Espírito Santo. Quando eu fazia a minha vontade, eu fazia a vontade da minha carne. Agora eu não faço mais a vontade da minha carne, agora eu faço a vontade do Espírito Santo. É esse que nós devemos fazer, né? Entreguei para vocês aqui. Por isso que Jesus diz, arrependei-vos. Vou soltar para vocês outro sonho, já soltei os versículos já falando sobre esse daí, né? Eu sonhei que eu tava trabalhando a parte da de manhã. E eu passei um período da de manhã trabalhando até meu dia. Meu dia eu saí e fui almoçar. Quando eu retornei, eu já tinha perdido o horário. Cheguei de tardezinha. Eu fiz só o quê? Glória a Deus. Eu fiz só experimentar a roupa que eu tava fazendo. Quando eu experimentei a roupa que eu tava fazendo, já passou da tardezinha pra noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor. Não sei de qual, sei que eu vinha de uma. E a congregação que eu vinha do Senhor, glória a Deus, que eu vinha do Senhor era um dia festivo. Vinha de noite de uma congregação do Senhor, um dia festivo. E atrás de mim, eu vinha carro, era moto, porque era um dia festivo. E nesse momento que veio carro, moto atrás de mim, na minha frente apareceu um cavaleiro. E ele vinha num cavalo voado. Eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, que eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que estava vindo atrás de mim, guerreando com um homem que vinha atrás de mim. Quando eu olhei, que eu vi, o homem estava no chão e o Senhor estava, né, em cima dele, guerreando com ele. E no momento que o Senhor estava guerreando com ele, né, ele estava no chão, ele estava cobrindo a cabeça, né, com esse punho e... Glória a Deus. E o Senhor estava guerreando com ele. E
Nesse momento que aconteceu isso, eu cheguei pertinho do Senhor e disse assim, eu não falei, eu cheguei pertinho dele e nós saímos para um canto. Quando nós chegamos no canto, ele sentou, ele começou a beber, ele bebeu, e eu peguei e disse, eu não vou deixar ele aqui não, do jeito que ele tá não, porque pode ele voltar lá para aquele canto onde ele guerreou. E eu peguei e coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Na hora que eu sentei lá, ele fez assim, na hora que ele fez assim pra tomba, ele vai se machucar, ele vai cair nas minhas. Aí eu me sentei do lado dele. Na hora que eu me sentei do lado dele, aí eu me acordei. Agora eu vou soltar pra vocês esse sonho. Vou soltar pra vocês, pra confirmar o sonho nas Santas Escrituras. Quem é esse homem? É Jesus. Ele vem nos buscar, o que tá escrito. Que tá escrito no livro do Apocalipse. Eu vou soltar pra vocês. Ó. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e eis, Apocalipse 19, o versículo 11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Por isso que ele estava pelejando, brigando ali. Pelo quê? Pela igreja dele, entendeu? Ele está pelejando por nós aqui na face da terra. É uma luta que o Senhor está guerreando por nós. Entreguei para vocês. Agora eu vou para a parte porque que o Senhor... Por que o Senhor bebeu? Eu vou ler para vocês. Glória a Deus. Passei demais. Passei de menos. Glória a Deus. Pronto, já cheguei. Por que o Senhor bebeu? Eu vou ler para vocês agora. Disse-lhe... Desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Olha, Jesus, antes dele padecer por nós, ele desejou muito comer o quê? Aquela Páscoa com os 12 discípulos dele, antes que ele sofresse. E o Senhor disse aqui que foi a última dele. Ele vai ser agora quando ele sentar nós à mesa. Quando ele sentar nós à mesa, o Senhor ceia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu, até que ele tire a igreja dele da face da terra e sente nós, e ele vai sentar e vai cear. O que é cear? Tomar o cálice, é o que está dizendo o versículo. Ó, por isso que Jesus bebeu, ó. Então, tomando o cálice, Jesus tomou o cálice. O que é o cálice? É o vinho. Vocês sabem que o cálice é o vinho, ó. Então... Tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Você está vendo? Tomai e repartiste entre vós. Nós temos que fazer a mesma coisa. Ó, porque vos digo que não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O Senhor está dizendo que não bebeu mais no vinho, até que se cumpra. Ele tira o reino dele, porque ele estabeleceu aqui na face da terra. E nos sente à mesa para nós cearmos com o Senhor, né? Glória a Deus, glória a Deus. Porque vos digo que já não beberei mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? Lucas 22 e o versículo 15 e o versículo 16. O Senhor vai tirar a igreja dele da terra e vai sentar nós e o Senhor vai cear. Claro, esse dia vai ser maravilhoso. Olha, Jesus está voltando. Não há tempo que vocês fiquem perdendo, não. Se reconcilia com o Senhor. Está afastado? Aceita Jesus. Está desviado? Procura a igreja. Jesus está voltando, senão tu vai ficar. Entendeu? Vai ser ficado para ser o quê? Para ser pisado, porque tu estava na casa do Senhor, porque tu se afastou, entendeu? Volta para a casa de Deus e não tarda não, Jesus já está voltando, Jesus está voltando, Jesus está vindo para buscar nós na face da terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, entreguei para vocês sobre o que? Sobre esse sonho. Agora bora para o próximo, né? Próximo sonho. Essas pessoas que aceitaram Jesus, Jesus, glória a Deus. Eu vou soltar para vocês outro sonho. Eu sonhei que eu estava num canto, era um dia festivo. E nesse dia festivo, glória a Deus, nesse dia festivo,
que eu tava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus é um Deus tremendo, glória a Deus. Nesse dia que eu tava nesse canto festivo, e de repente na minha frente apareceu várias espadas, elas se enfrentando. Elas se enfrentando com a fúria, um ódio medonho, elas se enfrentando. E tudo que elas estavam se enfrentando, glória a Deus. Aí eu vi, era uma carreira de espada do lado, uma carreira de espada do outro, e elas se enfrentavam, E tudo que elas se enfrentavam, em cada espada tinha um símbolo do seu país, no cabo, tinha um símbolo do seu país, em cada espada. E quando eu vi que dali, eu me apavorei, eu saí alarmando pra um, alarmando pra outro, alarmando pra um, alarmando pra outro, ninguém me deu ouvido. Cheguei lá na festa onde meu filho tava também, era um dia festivo, meu filho tava lá, eu cheguei lá, falei pra ele também, ele não me deu ouvido. Eu saí alarmando pra um, alarmando pra outro, saí falando, conversando, e eu me acordei. Ninguém me deu ouvido. Então, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Olha, vai entrar em guerra, vão entrar em guerra os países, vai ser uma guerra terrível. E algo que eu vou dizer a vocês, essas espadas se enfrentando, são países que vão se enfrentar com ódio medonho, uma fúria medonha. E eu vi claramente a bandeira do nosso país, eu vi claramente a bandeira do Brasil. Jesus está alertando vocês, Jesus está alertando vocês de algo que vai acontecer, entendeu? Mas vocês estão ficando cientes, Jesus está falando com vocês, chamando vocês. Procura um tempo evangélico, aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. E vocês que estão dentro da casa de Deus, começa a buscar o Senhor e começa a te santificar. Jesus está vindo sobre essa terra para vir nos buscar. Esses sonhos, essas revelações que o Senhor me concedeu, justamente do que está prestes a acontecer, vai ser aberto o sexto selo. E é o que eu vou soltar para vocês agora. O sexto selo, ainda vou explicar para vocês tudo nas Santas Escrituras sobre esse sonho. Eu vou soltar para vocês. Bora para cá? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Deus é um Deus tremendo, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse, vou para Apocalipse, por quê? Porque é o que está acontecendo. Está escrito em Apocalipse, eu vou só ler para vocês. Vou ler o quê? Pronto, aqui, ó. Vou ler um versículo em Apocalipse e vou explicar o restante em Apocalipse também, mas em outro ó. Aqui é Apocalipse 9. Eu vou ler esse versículo 12 e vou para outro canto em Apocalipse para explicar para vocês o que é o primeiro ai. Embora, ó. Apocalipse 9 e o versículo 12, a respeito desse sonho dessas espadas, ó. É Jesus está alertando vocês, não é eu não, que eu não sou nada, ele é tudo, eu não sou nada, ele é tudo, ele é minha vida, ele é o meu rei, ele é meu salvador, é teu salvador, ele nos trouxe vida eterna, por isso que eu digo a vocês, arrependei-se, voltarmos para o Senhor, volta para o Senhor, não perde tempo não, Jesus é tudo, eu amo Jesus de Nazaré, eu amo Jesus de Nazaré, e chamo vocês também, para que vocês sintam o mesmo amor que eu sinto por ele. Jesus nos ama. E nós também temos que fazer a nossa parte. Demonstrar o nosso amor que nós sentimos por ele também, né? Ó, passado é já um ai. Aí colocou 2 pontinhos. Qual é esse primeiro ai que vai ser passado? Eu vou ler para vocês. Mas depois desse ai, que é depois do arrebatamento, ainda vem mais 2. Povo que estão perante a ver o arrebatamento, que vai ser mundial. Pois então, vocês que permanecerem, não se marca com a marca da besta, porque Jesus vai trazer salvação para vocês. Existe salvação para vocês, né? Igualmente as pessoas falam que não tem mais salvação. A salvação do Senhor, eu já li versículo que diz que ela é para sempre. A minha salvação dura para sempre. Então não tem fim, para que vocês corram atrás da salvação de vocês, né? Ser perseguidos vão ser maltratados Se os 12 discípulos foram, se Jesus foi, se o evangelho, aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus são maltratadas, por que nós não vamos ser? Principalmente depois que o Senhor levar a igreja dele da terra, o inimigo vai descer com uma fúria medonha. Mas fazer igualmente Daniel, é o que eu falo para vocês, igualmente Daniel, fazer igualmente Sadraque, Mesaque e Abednego, fazer, porque olha, Jesus, Deus apareceu lá na fornalha de fogo. Derrubaram os 3 homens para morrer lá. Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas eles não morreram. Quem morreu? Outras pessoas no canto deles. Por quê? Porque o Senhor está lá guardando. Por isso e eles se ajoelharam? Não vou me ajoelhar perante outro Deus. Eu só tenho um Deus, que é o Deus de Israel. Do mesmo jeito eu digo a vocês. Fazer igual fazer igual Daniel e Mesaque e Abednego. Fazer igualmente do mesmo jeito, que vai ser imposto.
É só não aceitar e permanecer firme. E a salvação de vocês está garantida. Glória a Deus. Ó, passado é já um mai, que é o arrebatamento que eu vou explicar para vocês, ó. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois do arrebatamento ainda vem 2. Bora pra cá, o que é o primeiro ai nele? É o 6º selo sendo aberto, que eu vou ler pra vocês. Apocalipse 6. O primeiro ai que vai vir, um juízo sobre a face da terra, um juízo. Então, um juízo de Deus, né? Glória a Deus. Bora pra cá. Pois tem que ter reverência, né? Glória a Deus. Deus é um Deus santo. Glória a Deus. Mas por quê? Por causa do pecado. O pecado que nos afasta de Deus. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cingilo, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas, dizendo aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá se livrar desse dia? Quem? Quem? A mensagem do Senhor foi entregue. Sobre algo que eu também vou soltar para vocês. Sobre a abominação. Eu vou ler aqui sobre aqui. Deixa eu ler aqui, porque eu tô falando com vocês sobre o negócio da besta, ó. E seguiu o 3º anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Então, porque isso vai ser após o arrebatamento. No dia que o Senhor vir para a terra, vai ser um dia de ira do Senhor. Mas é o que? Vai ser passado. Então, quando colocarem, então, as pessoas vão receber. Vai ser triste, vai ser doloroso. Mas então, bora para cá, ó. Preste atenção que na Bíblia está falando que essas pessoas preste atenção que eu vou ler para vocês, explicar para vocês. Essas pessoas, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o rei, né? O rei, ele fez o quê? O rei, ele fez uma estalta para poder eles se curvarem perante a estalta. Todo mundo se curvou perante a estalta para não morrerem. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvou, não. Foi jogado vivo na fornalha de fogo, mas lá ele não caiu só, eles caiu mais um, que foi o quê? Foi os 4. Os 4 com Jesus, né? Foi os 4 com o Senhor. Então, Daniel da mesma jeito. Quando lançaram Daniel nas covas dos leões, Deus já estava lá, já esperando por ele. Então, por isso que eu digo a vocês, não se marca com isso que vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor vai vir ao encontro de vocês. Igualmente aconteceu nos antepassados. Ele é o mesmo Deus. Ele nunca mudou, nem ele nunca mudará. E mais é o que eu vou dizer. Ele diz: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pois então, é só vocês, ó, não se marcarem, entendeu? E essas pessoas que chegaram a fazer isso, olha o que está dizendo, estes beberão do vinho da ira de Deus, que não se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Entreguei para vocês, né? Agora, bora para a parte aqui. Vou ler o que eu estava falando para ler para vocês. Vai ser imposto aos 4 cantos da terra. É só vocês não aceitarem, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog.
cujo o número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Você está vendo o que o inimigo vai fazer? Querendo marcar as pessoas para batalhar contra Deus, né? Mas ele sabe que não tem vez. Por isso que eu te digo a vocês, permaneceis firmes do lado do Senhor, porque vocês têm oportunidade, porque agora vocês sabem que Deus sempre foi fiel. Deus sempre foi fiel e verdadeiro, toda a vida. Nele não há essas coisas que eu não gosto nem de parar para pensar, né? Então, Deus é um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus poderoso. Então, é só vocês não aceitarem. Permaneceis firmes no Senhor. Que esse período de tempo, ainda bem que o Senhor vai abreviar, porque se não abreviar, o povo não vão suportar, porque vai ser triste. O que acontece nos países aí por fora que vocês veem que fazem com os cristãos, isso vai ser para todos, para todos. E essas pessoas, vai ser para todos. E essas pessoas, glória a Deus, glória a Deus. E essas pessoas que estão sofrendo, morrendo pelo amor do evangelho, então, se não se compara o que vai acontecer após o arrebatamento, porque todo mundo vai se voltar para Deus. Por quê? Porque vão ver, aqui em Apocalipse está dizendo que todo olho verá, e todo joelho se drobará, e toda a boca confessará, pronto, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, né? Encerrei esse vídeo para vocês, um bom trabalho para vocês, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus esteja sempre no controle da nossa vida. Fui!